ser papai da IBCL. Um propósito muito honroso, porque quando nos tornamos pais, nós temos a grande oportunidade de viver parte do que é essa maravilha que é a paternidade, do que Deus nos deu como parte, porque Ele sabe completamente e nos deu a oportunidade de poder viver isso aqui na terra. Então, parabéns para você, papai, que Deus lhe dê muita sabedoria, muito discernimento, para poder continuar ensinando seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas, agora eu quero orar por você, orar pela nossa família, e orar também por você que não tem mais o seu papai, ou perdeu o seu papai cedo, ou nunca teve um papai, porque essa pode ser a condição de alguém aqui. Afinal, nós temos um pai verdadeiro, e esse jamais nos abandona. Mas eu quero orar por você também. Então, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai de toda graça, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por Tu nos criar e nos colocar nessa terra. Como é maravilhoso, Senhor, ter a certeza de que Tu estás aqui agora conosco e estás conosco em todos os momentos. Desde o nosso formar na barriga da nossa mãe, o nosso nascer e até o nosso viver e morrer nesta terra. Hoje, Senhor, queremos te pedir as tuas bênçãos sobre todos os papais aqui presentes na Central Leste, que tu possa dar sabedoria, discernimento e muita saúde a todos eles. E também, Senhor, quero te pedir por todos aqueles, assim como eu, que não tem mais o seu papai, que já partiu, está contigo, que tu possa nos dar cada vez mais ajuda, consolo, que tu possa nos ajudar nas dificuldades, nos direcionar, nos capacitar e que possamos viver os teus propósitos nessa terra. Abençoa também a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o seu pai, mas, Senhor, tu jamais abandona ninguém, por isso confiamos em ti, no teu amor, na tua misericórdia, e hoje estamos aqui, Senhor, porque pela tua demonstração de amor como pai, tu nos resgataste do inferno, da morte eterna. Por isso, Senhor, hoje também queremos te pedir a tua proteção, queremos te pedir a saúde a todos nós, nossos familiares, os nossos irmãos que estão enfermos, que tu possa trazer a cura total e definitiva a ele. Te pedir, Senhor, pela provisão, pelo nosso trabalho, que possamos ser muito abençoados, Senhor. E também queremos te pedir que tu possa nos usar. Nos usa, Senhor, para levarmos o teu evangelho, a tua palavra, que possamos levar as tuas qualidades como Pai e que possam te conhecer e reconhecer como Senhor de suas vidas. Pai, dá sabedoria aos nossos governantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E agora, Senhor, te pedimos a tua sabedoria para que possamos receber a tua palavra e possamos colocar em prática. O que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Hoje é dia dos pais. Para algumas pessoas é uma data de alegria, porque tem o seu papai, pode abraçá-lo, pode dizer que ama. É dia de abraçar o pai, agradecer pela presença dele, lembrar seus conselhos, lembrar mais do que nunca as histórias e tudo aquilo que ele fez pela família. Mas, para outras pessoas, essa data pode despertar sentimentos diferentes. Há quem tenha conhecido o pai, há quem tenha perdido o pai, há quem não tenha conhecido o pai. Há quem tenha sim sido abandonado, há quem tenha um pai presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Aquele pai que, olha, eu trabalho para lhe dar tudo, do bom e do melhor, mas não é só isso. A presença é a maior fortaleza emocional de um filho e de uma filha. Eu lembro que eu ouvi muito isso do meu pastor, e ele passou isso para as filhas dele. E a minha esposa fala muito isso para mim. Ela disse que uma mulher que tem o carinho, o afeto, a presença de um pai, ela busca casar com um homem semelhante a ele. E ela jamais vai querer fugir de casa, sair de casa para buscar casar logo. Ela vai ter prudência e cuidado ao escolher, porque vai observar o rapaz, se ele realmente trata bem os pais, como é esse relacionamento.
Há quem carregue feridas causadas justamente por quem deveria proteger. Por isso, a mensagem de hoje não é simplesmente sobre os pais terrenos. Hoje, nós queremos olhar para o Pai Celestial. Porque a Bíblia apresenta um Deus que é presente, não distante. Um Deus que não é indiferente, mas é preocupado em olhar para nós, em zelar por nós, em saber que nós estamos no caminho correto, em buscar nos apresentar o melhor para as nossas vidas. Mas depende mais de nós do que dele. Um pai verdadeiro, que inclusive Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, ao iniciar a sua oração, olha como ele diz: Pai nosso que estais no céu. Isso significa que existe uma realidade paterna muito superior do que aquela que experimentamos terrena, do que experimentamos, obrigado, de forma familiar. Pronto, vai ajustar o microfone, ficou ótimo agora eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora está bem melhor, obrigado, gente. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso, louve a Deus por isso. Talvez você tenha tido um pai que falhou, entregue essa dor para Deus. Talvez seu pai já tenha partido assim como o meu, e o que nós temos que fazer é guardar com carinho as memórias, as lembranças, as histórias, os ensinamentos, os sorrisos. Talvez você nunca tenha experimentado o amor de um pai, mas hoje, dia 9 de agosto de 2026, eu quero anunciar uma verdade que está nas Sagradas Escrituras. Existe um pai que conhece você, que ama você, que cuida de você e jamais abandona você. Ele é Deus. E hoje nós falaremos das qualidades de Deus como pai. E que qualidades fabulosas. Qualidades as quais nós que somos pais e estamos aqui hoje devemos guardar no nosso coração e praticar. Primeiro, Deus é o Pai que jamais nos abandona. Nunca Deus nos abandona. Uma das maiores dores que alguém pode experimentar é a sensação de abandono. É você se sentir ou realmente ser abandonado. Porque você fica excluído. Você se sente não lembrado. Você não vê zelo, não vê cuidado, não vê amor. A sensação de abandono é a pior que tem. O meu filho mais novo, Gael, ele sente muito essa sensação. Impressionante o receio que ele tem de nos perder. Quando eu estou saindo de casa, que ele ouve a porta batendo, ele diz: mamãe, para saber onde a mãe está. Porque ele não quer ter essa sensação de estar sozinho. E uma criança pode perguntar: por que meu pai foi embora? Um filho pode crescer pensando: por que ele não esteve presente? Mas a Bíblia tem algo maravilhoso para nos revelar sobre Deus. Salmos 68, versículo 5. Olha como Davi apresenta Deus, no Salmo 68, versículo 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Olha só como Davi apresenta Deus: Pai dos órfãos, aqueles que não têm pai, aqueles que não têm mãe. Deus é pai e cuida, ama, zela, protege. E olha só,
Salmos 27:10, olha o que diz sobre Deus. Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Perceba a força dessa palavra, presta atenção. A Bíblia não está dizendo que todo pai vai abandonar o seu filho. A Bíblia está dizendo que pais podem falhar, mães podem falhar, famílias podem falhar, amigos podem falhar, colegas podem falhar, mas Deus não falha. E nós temos que ter essa consciência, porque a nossa percepção é de que existem pessoas perfeitas, que existem amigos perfeitos, esposas perfeitas, maridos perfeitos, namorados perfeitos, namoradas perfeitas, mas não existem. Todos eles são falhos. Quando todos vão embora, Deus permanece. Quando ninguém atende o telefone, Deus permanece ouvindo. Quando ninguém percebe suas lágrimas, Deus valoriza cada gota delas, porque Ele vê tudo. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Talvez alguém tenha chegado aqui sentindo-se sozinho. Hoje eu vou para a igreja porque eu não tenho pai, mas eu quero ouvir uma palavra acerca de pai. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: você e eu não estamos sozinhos. Você e eu jamais estamos sozinhos. Eu sou seu pai. Precisamos entender isso, porque é quando nós guardamos a nossa segurança, o nosso direcionamento. Porque fatalmente, diante das adversidades e das emoções dessa vida, se não sustentarmos em Deus, o Pai verdadeiro, aquele que cuida, protege, que vê tudo, nós nos frustramos ao ponto de nem mais querermos viver. Mas Deus nos traz uma palavra de esperança e nos diz: eu sou seu pai. Segunda qualidade de Deus: Deus é o pai que ama. Essa é a maior característica de Deus, o amor. Se olharmos João capítulo 3, versículo 16, olha o que o texto diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não é só uma palavra bonita, o amor de Deus é uma atitude, e esse é o amor verdadeiro que nós devemos puxar e praticar em nossas vidas. Não adianta dizer nada, eu te amo, sendo desrespeitoso. Não adianta nada nós dizermos eu te amo, sendo estúpido. Não adianta nada dizer eu te amo, batendo, espancando. Não adianta nada dizer faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona assim. O amor, ele é a demonstração, é um sacrifício. O amor paterno, ele é sacrificial. O amor verdadeiro é sacrificial. Romanos 5,8 diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Deus não começou a nos amar quando nós aceitamos Jesus Cristo, não. Ele começou a nos amar até quando estávamos errados. Até quando estávamos errados. Diferente do mundo. O que é que o mundo diz? Se você fizer o que eu quero, eu te amo. Ah, não, pastor, o amigo verdadeiro é aquele que fala o que eu quero ouvir. Se ele fala o que eu quero ouvir, esse é meu amigo. Abra seus olhos. O verdadeiro amigo não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que é melhor para você.
Por isso que o pai ama, porque ele fala o que tem que ser dito a nós, não o que é conveniente, não o que é bom para nós. O mundo diz que se você me obedecer, eu vou me aproximar de você. Mas Deus nos ensina uma realidade totalmente diferente. Diferente da que o mundo distorce o verdadeiro amor. Nós não obedecemos para comprar o amor de Deus. E se você obedece a Deus pensando que vai comprar o amor de Deus, você está completamente enganado. Porque ninguém compra o amor de Deus. Ninguém compra. Nós obedecemos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Esse é o fundamento. É entender que Jesus se sacrificou por nós e que nós vamos valorizar este sacrifício através do amor, que é obediência. Por isso que filhos tendem a obedecer pais que tenham uma demonstração de amor semelhante de Deus. Eles tendem a obedecer esse amor sacrificial, esse amor valioso, esse amor dedicado. É quando o filho olha, poxa, eu vou valorizar o meu pai, vou valorizar a minha mãe. Pais, os meus filhos são muito sensíveis nisso. Eu não fui e não sou, mas eles dois são. É fenomenal. Eles olham quando vê a mãe deles trabalhando em casa, se esforçando. Poxa, mãe, você deve estar cansada, eu vou pegar uma água para a senhora. Ou então, eu chego do trabalho, poxa pai, o senhor está cansado, né? Mas mesmo assim o senhor vai brincar com a gente, né? Se eu vou, filho, eu vou brincar. E quando entendemos esse amor, nós passamos a amar o próximo. Só que muitas coisas atrapalham esse amor ao próximo, que começa dentro de casa, que começa na igreja. E o que atrapalha? A acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Ele não olha e diz assim, não, eu vou amar o Danilo, porque o Danilo, ele tem 1,80m, Danilo, 1,81m. Eu vou amar o Danilo porque ele tem 1,81m. Quem tiver menos de 1,80m eu não vou amar. Não, eu vou amar porque o cicrano tem uma condição financeira melhor, o beltrano tem uma pior. A acepção de pessoas impede o amor verdadeiro. A outra coisa que atrapalha o amor verdadeiro de amar é a ajuda. O amor de Deus é um amor que ajuda. Quando nós não conseguimos ajudar o próximo, nós estamos impedidos de amar. Terceira coisa, a língua, falar mal. Quando nós começamos a falar mal do próximo, isso nos impede de amar ao próximo. E pare para pensar, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ajuda a todos nós e Deus não fala mal de nenhum de nós. Esse é o amor verdadeiro. Agora, vamos ver isso numa prática de Deus. Vamos ver? Exemplo, filho pródigo, teve até aqui o aprisco, né? Lá em Lucas capítulo 15, depois você vai ler, mas trata a história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo decidiu pedir a parte da herança dele. Ele tomou decisões erradas, ele resolveu desperdiçar sua herança, perdeu tudo. Mas quando voltou, como é que o pai estava? De braços abertos. O pai correu ao encontro dele. Quando ele viu esse filho que estava perdido, agora voltou. E aquele filho, que achava que seria mais um empregado, teve a sua dignidade de volta. Sem acepção. Buscou ajudar e não falou mal. Por isso que nenhum pai deve falar mal do seu filho.
Nós não devemos proferir nenhuma palavra de maldade para os nossos filhos, porque palavra de maldade são maldições. Nós devemos falar palavras de bênçãos. Jamais chame um filho de peste. Jamais diga que ele não tem jeito. Deus nos mostra isso. Porque uma vez que é filho verdadeiro, ele se arrepende. E ele mostra nessa passagem isso. Quando nós somos filhos verdadeiros, nós nos arrependemos. E aí nós voltamos, tornamos a si, e aí voltamos para o Pai. Mas qual filho vai voltar para o pai que diz que não tem jeito? Que perdeu a esperança, que não vale nada, que é uma peste? É impossível. Quando nos arrependemos verdadeiramente e voltamos para Ele, encontramos braços abertos. Quem é filho se arrepende e volta. E talvez você pense, depois de tudo que eu fiz, será que Deus vai me querer de volta? O que preciso fazer é decidir. É isso que precisamos fazer. É decidir voltar. É se arrepender e voltar. Deus vai estar de braços abertos. É isso que Ele espera de nós. Ah, pastor, eu não fui um pai digno. Não fui um pai presente. Fui um pai ausente. Não fui um pai responsável e respeitoso com os meus filhos. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você tem vida, você ainda tem esperança. E o que Deus está dizendo, volte, se arrependa. Se arrependa e volte. E Ele vai trilhar o caminho novamente. Mas será que eu vou conseguir restabelecer? Eu vou ter minha dignidade de volta? A palavra do filho pródigo mostra isso. E você que é filho, você que recebeu Jesus Cristo, hoje Deus está dizendo, volte para mim. Volte para mim. A mensagem do Evangelho é, volte para casa. O Pai ainda está esperando. E de braços abertos. Terceira qualidade. Terceira qualidade é que Deus é o Pai que jamais falha. Ele não falha. Pais terrenos são importantíssimos. Senão não existiriam. Mas são seres humanos. Não são perfeitos. São falhos. Eles podem amar muito, mas podem ensinar errado. Podem cometer erros. Podem querer acertar, tomar decisões, mas infelizmente decisões equivocadas. Podem ensinar e às vezes ensinar errado. E podem pedir perdão, porque às vezes eles erram. Por isso, não podemos colocar os seres humanos, uma expectativa que somente Deus pode cumprir. E a gente faz isso. Somente Deus é o Pai perfeito. Olha o que Deuteronômio capítulo 32, 4 diz. Ele é a rocha. O que é uma rocha? Fala para mim. Um pedaço de pedra gigante, sólido, forte, que quando você olha, você diz o quê? É inquebrável, não é? Inquebrável. Você não consegue quebrar uma rocha. A não ser que use máquinas. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não acorda um dia amando e no outro dia não amando. Deus não muda. Ele vai continuar amando você e a mim. Ele não falha. O caráter de Deus não muda. Ele é constante. Suas promessas não mudam, sua fidelidade não muda. Agora nós sim, nós mudamos. As circunstâncias mudam, as nossas vidas mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo.
Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha o que o texto diz: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Às vezes nós pensamos, não, mas agora que Deus se ofereceu em sacrifício, Ele mudou, o julgamento dele vai mudar? Não, é o mesmo julgamento de Sodoma e Gomorra. Deus não mudou o julgamento dele, é o mesmo. A diferença é que fomos amparados dentro desse julgamento para não sermos condenados diretamente pelas nossas atitudes. Deus nos deu a grande chance, por isso que nele não há falha, a grande chance de chegarmos e dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Essa é a chance que nós tivemos, porque do contrário, se fosse como no Velho Testamento, aqui ia morrer gente instantaneamente, ia cair fogo do céu. Mas Ele é o mesmo, Ele não mudou. É por isso que a nossa segurança ela não pode estar na perfeição das pessoas, porque ninguém é perfeito. Nossa segurança deve estar na fidelidade de Deus. Por isso nós não devemos nos sentir desamparados. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a perda, qualquer que seja o sacrifício, a dor que você possa estar sentindo, nós temos que lembrar que Deus não falha. E muitas vezes possamos achar que as coisas não andam como a gente pensa ou como a gente gostaria, e muitas vezes queremos dizer para Deus: Senhor, por quê? Deus está olhando para nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que muitas vezes o não de Deus é um grande sim nas nossas vidas. E então vem com isso a quarta qualidade. Deus é o Pai que corrige. Deus é o Pai que corrige. Talvez essa seja uma das características menos populares da paternidade, é ou não é verdade? Quem gosta de ser corrigido aqui? Ninguém, né? Todo mundo acha que sabe tudo, que conhece tudo, que manja de tudo. Não, tem gente aqui que sonha em fazer 18 anos. Se apontando tudinho aqui na frente. Não, quando eu fizer 18 anos eu vou tirar minha carteira de habilitação. Parece tipo um marco na vida, uma passagem, né? Vou tirar a habilitação. Alguns ainda dizem assim, morando com os pais: não, eu agora posso tomar a decisão da minha vida o que eu quiser. Papai e mamãe, está errado, tá? Não pode não. Como minha mãe diz, comeu do meu pirão, apanha do meu cinturão. Se você está debaixo da casa dos seus pais, você não se mantém, você não pode decidir pela sua vida. Mas pastor, eu tenho 18 anos. Concordo, parabéns, agora você assumiu a responsabilidade de adulto. Seus atos agora, caso você fale, terão consequências e você pagará por eles perante a justiça dos homens. É só isso. Enquanto você estiver dentro de casa com seus pais, quem toma a decisão são eles. E papai e mamãe, seu filho for jovem, tem 18 anos, você tem que dizer para ele: você vai para a igreja. Porque ele ainda está dentro da sua casa. E a responsabilidade é dos pais. Quando chegar diante de Deus, Deus vai cobrar. E Ele vai dizer: por que seu filho não foi à igreja? Senhor, ele fez 18 anos. Ah, mas ele saiu de casa? Foi um filho pródigo? Não. E aí? Continua. Agora, casou, aí é outra história. Casou é outra história. Casou, você tem que morar até longe dos seus pais. Cortar o cordão umbilical. Mas até lá não. Até lá vai ter que ser corrigido. Porque correção é demonstração de amor. A correção é uma das maiores demonstrações de amor que existem. E Deus age assim.
Porque todo mundo gosta de um pai que abraça, que ama, que dá presente, é ou não é? Que faz tudo que a gente quer, né? Não é bom? É bom demais. Eu lembro de uma vez, saí para uma loja chamada Mesbla. Alguém conheceu a Mesbla aqui, gente? Rapaz, gente, olha, é antigo, né? As brasileiras, né? Nossa, gente, olha aí. Irapuã, tinha aqui em Manaus, Irapuã. Jesus, olha. Eu lembro que eu fui na loja Mesbla. E o meu grande sonho era ter uma bicicleta da cor vinho. Era meu sonho. Um dos, né? Porque criança tem muito sonho, né? Tinha 12 anos de idade. E eu queria, adolescente, queria uma bicicleta dos meus pais. E eu cheguei, pai, por favor, pai, compra, pai, mãe, pai. Aí eles se olhavam, conversavam, filho, agora não dá. Não dá agora. Mas por que não dá? Porque exige uma programação para a gente comprar uma bicicleta. Não é assim. E ali eu fiquei quieto, me frustrei, mas eu busquei entender. Aí passou um ano, ou foi 2 anos depois, meu pai comprou a bicicleta. Fez uma surpresa para mim. Aí ele me entregou a bicicleta e disse, filho, está aqui a bicicleta vermelha. Olha só, essa daqui tem uma marcha que aquela não tinha. Ele me deu uma que tinha uma marcha assim, ó, no próprio guidão. Tinha umas que tu tinha que fazer assim, o seletor de marcha era no guidão, gente. Aí ele me deu aquela bicicleta. Aquilo ali eu fiquei louco, apaixonado. Pai, muito obrigado e tudo, e fui. Quando eu fiz 18 anos, meu pai chegou e disse assim, senta aqui comigo. Aí chamou a minha mãe, vem aqui, Clemer, senta aqui. Filho, lembra daquela bicicleta? Como eu esquecer, pai? Nunca. Você sabia que eu e a sua mãe, nós tínhamos condições de lhe dar aquela bicicleta naquele dia que você pediu? Sério, pai? Sério, mas nós não lhe demos porque você precisa entender que nem tudo é no seu tempo. Filho único. Filho único. Eles estavam me ensinando. Na verdade, estavam me corrigindo, porque eles já estavam me dando um outro presente naquele dia, que era um boneco que eu queria. E eles estavam corrigindo, dizendo, opa, não é assim, já tem esse aqui, não pode esse. Com o coração partido, porque eles queriam me dar o presente. Mas eles entendiam que precisavam me corrigir. E aquilo ali ficou na minha mente. E depois eu agradeci a eles, obrigado. Porque eu entendi que nem tudo é no tempo que eu quero. E Deus nos ensina isso. É por isso que todo mundo gosta de um pai que abraça, que dá presente, mas um bom pai também sabe dizer não. Um bom pai estabelece limites, e Deus faz isso conosco. Porque Ele sabe que nós somos insaciáveis. Nós somos insaciáveis. É por isso que Ele estabelece limite. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, e nós vamos buscando outras emoções, outras experiências. E aí é o fundo do poço. Por isso que Ele estabelece limites nas nossas vidas. Um bom pai, ele corrige. Um bom pai não entrega tudo que o filho pede. Por quê? Porque amar não significa permitir tudo. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Então o não de Deus muitas vezes é o nosso bem. É a demonstração de Deus nas nossas vidas. É por isso que alguns dos nossos mirabolantes pedidos de oração, aqueles mais loucos, Deus diz não. Ou aqueles mais simples, também não. Porque Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 também apresenta a disciplina de Deus como expressão do amor. Depois você vai ler. Isso é muito importante. A correção de Deus não é rejeição. Nós temos que compreender isso. É cuidado. O não de Deus não é rejeição, é cuidado, é zelo, é transformação, é mudança.
Às vezes perguntando: Deus, por que o Senhor não deixou acontecer? Pai, por que tu não deixou namorar aquele menino lindo, moreno alto, bonito, sensual, loiro, 1,95 m, olhos verdes, azulados, azuis esverdeados, um carro bonito, independente, casa própria, emprego bom, empresário? Por quê? Depois nós entendemos que aquela porta fechada foi proteção, foi livramento. Por isso, filhos, quando seus pais disserem: rapaz, esse rapaz não é para namorar, essa menina não é para namorar, escute seu pai e sua mãe. Você quer conversar com alguém com experiência? Maturidade. Maturidade já viveu muitas coisas, alegrias, tristezas, já viveu muitos momentos. Ei, as senhoras da maturidade, elas leem o nosso corpo igual um raio-x, raio-x do caráter. Elas já olham e dizem assim: esse aqui presta, esse não vale nada, esse ama Deus, esse não quer nada. Chega tão rindo aqui na frente. A experiência fez com que elas vislumbrassem isso. Elas têm uma sensibilidade fora do comum. Elas e eles, os homens também. Eu não tive a oportunidade de ter avô. Eu conheci o meu avô, mas o meu avô que morreu mais longínquo, eu tinha 4 anos de idade, nem lembro dele. Mas eu imagino que deve ser um bate-papo com o avô, gente. Deve ser muito legal. E aí, quando seu pai, sua mãe falar: olha, não namore não, rapaz. Não namore antes dos 18 anos. O que você vai namorar antes dos 18 anos? Você vai fazer o quê? Vai fazer besteira. Faz besteira. Ah, pastor, o senhor não tem filho de 18 anos para falar isso para mim? Tenho mesmo não. E ora a Deus para quando ele tiver até 18 anos, de 18 anos eu chegar com ele e dizer: ó, você não vai namorar, você vai quebrar a cara. Às vezes perguntamos, às vezes pedimos: Deus me dê isso, e Deus responde não. E aí a gente fica muito frustrado. Ah, Deus não quer saber de mim, Deus não me ama, Ele quer que eu sofra, quer que eu perca, quer que eu seja um fanfarrão. Não, Deus está cuidando de nós, Deus está nos protegendo onde nós não conseguimos enxergar. Por isso que o não dele é um grande sim. A porta fechada é uma porta larga e aberta, para nos livrar de um acidente, de uma morte, de uma frustração muito maior. E aí depois nós entendemos: nossa, olha Senhor, muito obrigado, me livrei. Eu louvo a Deus por Ele ter me atraído até essa igreja, porque fatalmente eu não estaria vivo hoje. Deus fechou muitas portas na minha vida e depois é que eu passei a entender, e você sabe disso também, na sua vida foi do mesmo jeito. Mas a gente ainda teima, e por isso a gente quebra a cara. Nem todo não de Deus é punição, muitas vezes é proteção, é livramento, é zelo, é ensino. Por isso nós vamos para a quinta qualidade. Deus é o Pai que ensina. Um pai não apenas sustenta o seu filho, não provém o alimento, a casa, o conforto de um lar. Ele também prepara o filho para a vida. Todo desejo de um pai é que o filho ou a filha seja melhor do que eles, do que o próprio pai, do que a própria mãe. Esse é o nosso
grande desejo. Eu quero que meus filhos sejam muito melhores do que eu. Já Deus, sabe o que Ele deseja? Que nós sejamos parecidos com Ele. Que as nossas atitudes sejam as mesmas dEle. Porque Ele quer nos ensinar a preparar, a viver a vida nesta terra. Para que sejamos preparados para as situações. É como um pai terreno. O que é que ele faz? Ele ensina a andar. Ele ensina a falar. Ele ensina a trabalhar, ensina a respeitar, ensina a escolher. Ensina muitas vezes até através do próprio exemplo. Porque é o exemplo que vai fazer com que a criança ande. A criança começa a ver andando de 2 pés. Se você começar a andar em casa de 4 pés, que seriam as mãos, ela vai andar quadrúpede. Ela segue o nosso exemplo. A maneira como nós falamos e nos posicionamos, ela segue o exemplo. Às vezes a Rizzy olha para o Noah fala todo assim, gesticulando. Eu olho para ela e digo, eu não condeno meu filho. Porque eu faço desse jeito também. Então não adianta a gente condenar a criança. Ele segue o exemplo. Já o Gael, ele tem o sangue do avô e da mãe, dos 2 avós, porque meu pai também era uma bênção. Então, ele é muito firme. Palavras de firmeza assim. É papou. Não tem esse negócio com ele não. Pai, estou com raiva. Aí ele, para tentar me atingir, eu não te amo mais. Eu disse, é? Aí daqui a pouco ele vem e me abraça, pai, te amo. Deus também nos ensina. Salmos capítulo 32, versículo 8. Olha o que o texto diz. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que demonstração de amor. Olha que carta de amor para todos nós. Deus está querendo nos ensinar, quer cuidar da gente. E a única maneira de Deus nos ensinar é através da palavra. Ele não vai se personificar aqui agora e dizer e ensinar para nós. Não. Ele deixou a palavra. Ele podia sim se personificar agora e nos ensinar. E por que Deus não faz? Porque existe uma coisa que liga a Deus que é profunda, chamada fé. Por isso que Ele deixou a Bíblia. E esse livro aqui é um livro maravilhoso, que tem o conhecimento de Deus, tem os ensinamentos de Deus. Cada vez que eu leio, que eu medito, eu piro com o tamanho do conhecimento e da sabedoria que esse livro traz. É tanto que lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, olha como Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que nós possamos realizar toda boa obra. Ou seja, a Bíblia nos ensina a viver nessa terra. Por isso que nós temos que valorizá-la. Temos que vivê-la. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo um livro antigo. Estamos ouvindo a voz do Pai nos ensinando o que devemos fazer. Quando Deus diz perdoe, é um ensino. Quando Deus diz ame, é um ensino. Quando Deus diz não tenha medo, é um ensino. Quando diz ame o seu próximo, é um ensino. Quando Deus diz confie em mim, é um ensino. E quando Ele diz busque primeiro o reino de Deus, é um grande ensino. Porque esse ensino não nos limita às coisas da terra. Esse ensino nos leva a praticar a verdade e a justiça que estão nas Sagradas Escrituras. Porque se nós olharmos para cá, lembra, imperfeição, a gente desiste. Quando nós olhamos para as pessoas, para os pais imperfeitos, e eu tive um pai imperfeito, como qualquer um tem,
nós temos a grande oportunidade de aprender também o que não fazer. Só que muitas vezes nós trazemos essa bagagem, nós levamos essa mochila para o nosso casamento e para a nossa família, e vem também os defeitos dos nossos pais, e nós precisamos observar e estar atentos, e o que vai nos fazer mudar? Bíblia, Palavra de Deus. Deus é Pai, e Ele não quer apenas nos levar para o céu, não, Ele não só quer levar para o céu não, senão o que aconteceria? A gente tomava a decisão aqui, pum, morria, vai para o céu, tomava a decisão, pum, morria, vai para o céu. Pede assim, quem aceita Jesus Cristo? Se levantava a mão, já era, morria, caia na hora, aí tinha que chamar logo, botar um necrotério do lado de cada igreja aqui, crematório, já ia queimando o corpo. A pessoa, 50 pessoas de uma vez, 30 pessoas de uma vez morrendo? Não, Ele não só quer levar para o céu, Ele quer nos ensinar a viver na terra. E nós precisamos compreender isso. Quando nós entendemos isso, nós buscamos o ensinamento de Deus na sua palavra. Sexta qualidade: Deus é o Pai que fortalece. Há momentos que um filho não precisa de explicação, ele precisa de força. Há dias em que não sabemos como resolver certo tipo de problema, e às vezes a gente nem conseguimos resolver no mesmo dia. Não sabemos qual decisão vamos tomar. Às vezes ficamos aflitos, não sabemos como continuar. Mas aí nós descobrimos um fato importantíssimo, é que nós não precisamos caminhar sozinhos, não precisamos decidir sozinhos, não precisamos resolver os problemas sozinhos. Olha o que Isaías 41:10 diz. Uma grande promessa de Deus, a qual nós devemos esperar, confiar, ter fé. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Deus continua dizendo que nos fortalece, que nos ajuda, nos sustenta. Olha as palavras: eu sou contigo, presença. Eu sou contigo, presença. Deus está presente constante. E não é presença física e emocional, é presença espiritual. Eu te fortaleço. Olha só a segurança que Deus passa para cada um de nós. A nossa força pode estar, lá embaixo, no nível 0, mas Deus nos dá força para continuar, para decidir, para resolver problemas. Eu te ajudo. Olha que palavra maravilhosa, ajuda. Quem aqui quer ser ajudado? Todo mundo, né, gente? Nós queremos ser ajudados. E Deus, o que pode ajudar mais do que qualquer um aqui, está dizendo para cada um de nós: eu vou lhe ajudar, é suporte. Eu te sustento. Esse é maravilhoso. Sabe aquele dia que você acorda, que você não quer nem sair da cama? O que faz você levantar? Deus. O que faz você prosseguir? Deus. Por isso que nós temos que guardar a nossa esperança no Senhor, ter a nossa segurança no Senhor. Isso é paternidade. Isso é paternidade. Quando uma criança começa a aprender, o que acontece com ela? O que acontece? Vocês não lembram não que vocês caíam? Papo, lembra nada, quem vai lembrar disso, gente? Faz muito tempo. Mas o seu pai lembra. Agora você lembra quando o seu filho começou a andar mesmo, você lembra o dia certinho? Do nada começa a andar, não é verdade? Mas até lá o que é que você faz? Levanta. Você pega e levanta o seu filho, para ele tornar a tentar. Ele cai de novo, você pega de novo e levanta. O que é isso? Presença,
O que é isso? Cuidado. O que é isso? Ajuda. O que é isso? Sustento. É assim que Deus age conosco. Talvez você tenha caído várias vezes, e talvez tenha pensado, eu não consigo mais. Deus está dizendo para você, se você tem vida, eu te sustento. Mas precisa decidir se arrepender e dizer, eu não quero mais cair. Você pode até perder as suas forças, mas Deus jamais perde as dele, jamais. Isaías 40, 29 diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Seja qual for a sua dor, seja qual for a dificuldade que você esteja passando, ou a adversidade, você pode estar cansado como for, sem forças, mas Deus vai fortalecer você. Amém? Deus é o Pai que fortalece. Sétima e última qualidade, que são duas em uma. Deus é o Pai que consola e ajuda. Existem dores que ninguém consegue explicar. Realmente são dores muito difíceis. As dores emocionais são as piores que tem. Às vezes é uma palavra dita, uma atitude tomada, às vezes é uma agressão realizada. Existem lágrimas que ninguém vê, o choro escondido. Existem perdas que deixam um grande espaço, uma lacuna dentro da nossa alma. Às vezes, um rancor, uma mágoa. E é nessas horas que nós precisamos de consolo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Olha que papel maravilhoso Deus tem na nossa vida. Ele é dono da consolação. Ele é dono do consolo. Por isso que Ele pode distribuir para cada um de nós. Uma perda afetiva, ninguém pode consolar. Eu lembro que o meu pastor, uma vez me convidou a um velório. Já pensou, gente? Pastor Moisés tinha dessas, né? Ele chegou para mim, Leandro, vamos a um velório. Eu disse, tá bom, vamos, eu acompanho o senhor. Me chamou para casamento já, mas para velório ele nunca tinha me chamado. Aí, eu, querendo aprender com o meu sogro e meu pastor, eu disse, pastor, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, meus sentimentos, sinto muito, Deus console você e tal. Como é que a gente deve fazer essas horas? Ele pegou e falou para mim, me fala uma coisa, Leandro, você falar, meus sentimentos, vai mudar o que a pessoa está sentindo? A perda dela? Não vai. Você dizer para ela, seja forte. Você acha que a pessoa quer ouvir isso de você? Não, seja forte. Você precisa ser forte. Não quer ouvir isso. Você acha que a pessoa quer dizer assim, Deus console o seu coração? Não. Aí eu fiquei encucado. O que eu vou fazer então, pastor? Pelo amor de Deus, que eu vou chegar com a pessoa, vou dizer o quê? Aperte a mão. Se for homem, abrace. Não fale mais nada. É o único consolo que um ser humano pode dar ao outro numa perda afetiva. Deus vai trabalhar naquele abraço. Eu não esqueço nunca. Pastor, mas quando eu não consigo abraçar, a pessoa está longe. Aí você vai dizer as palavras que você está orando, que você sente por ela, mas que você está orando por ela. E aí a gente acaba caindo no vício de falar meus sentimentos, que fica tão comum e não traz consolo. Mas Deus, Ele sim consola de verdade. É Ele quem trabalha, é Ele quem age.
Deus não é indiferente ao nosso sofrimento e jamais vai ser. E por que isso acontece? Porque Ele entra na nossa dor. Como assim? Ele entra na nossa dor. E sabia que tem isso na Bíblia? Deus entrando na nossa dor, na dor de alguém. Nós encontramos isso no versículo mais curto das Sagradas Escrituras. Quando Jesus vai até Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 35, uma das frases mais curtas e profundas da Bíblia. O texto diz o quê? Jesus chorou. Jesus precisava chorar? Fala para mim, ele precisava chorar? Não. Ele é Deus. Ele não precisa chorar. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas por que ele chorou? Para entrar na dor. Para mostrar para cada um de nós de que Ele, somente Ele pode consolar o nosso coração, a nossa dor. Porque Ele entra na nossa dor. E ali é quando Ele demonstra isso. A outra coisa que nos ensina esse versículo é que Deus não despreza as nossas lágrimas. Por isso que nós não devemos esconder a nossa dor de Deus. Você pode chorar diante dEle e pode falar a sua saudade, a sua frustração. Às vezes alguns de nós podemos olhar para Deus e dizer assim, não, mas Deus é Deus, né? Deus é Deus, e realmente Deus é Deus. Eu não posso falar que estou chateado com Ele. Como não? Você tem que falar. Que relacionamento é esse? Senhor, eu estou chateado com o Senhor. Pai, eu fiquei muito triste. Tem que falar, tem que ser franco. Senão, você começa a ficar com raiva de Deus e não vai querer saber dele mais. Não resolve a questão. Aí a gente fica com raiva de Deus. Quer saber? Não vou para a igreja mais. Briguei com a mulher. Aí pune Deus, a gente começa a punir Deus. Não vou meditar, não vou orar. Tem que chegar para ele e dizer, olha, Senhor, estou chateado contigo, Pai. Pode falar. Nós temos livre acesso em Jesus Cristo para falar isso. Nossa, pastor, mas isso é um pecado, é uma blasfêmia. Não, o relacionamento é de amizade. Nos tornamos amigos de Deus e o amigo fala a verdade. Ele fala o que tem que ser dito. Temos que parar com isso, senão nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, porque ficamos com raiva dele e não resolvemos as coisas com ele. E temos que resolver. E você pode dizer, pai, eu não estou entendendo. E se ele não explicar, não tem problema. Você falou. Eu não estou entendendo. E você pode chorar. Pode chorar, chore. Chore mesmo. Coração quebrantado. Olha o que os Salmos 34, 18 diz para cada um de nós. Porque quando a gente está com o coração duro, nós temos um coração punitivo, julgador. Mas olha a diferença de um coração quebrantado. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto de dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ponto. O Pai se aproxima dos corações feridos. Mas precisamos abrir o nosso coração para Deus. Se você chateou com alguém, você tem que chegar com ele e dizer assim, eu estou chateado, olha, fulano, cicrano fez isso, fofocou, falou besteira. Aí sabe o que Deus vai fazer com você? Vai dizer assim, ó, você precisa falar com ele. Você precisa resolver a questão. E aí é quando tudo consegue se resolver. Mas o coração duro, ele não resolve assim não. Ele vai dizer, ele que venha me pedir perdão. Ele que fez errado, a pessoa nem sabe que você se chateou, que você está amargurado, que você está triste, está chateado, que você não falou para ela.
Deus nos ajuda aqui no coração ferido, mas precisamos abrir o nosso coração para Deus. E esse é um grande ensinamento do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 8. Deus é o Pai que ajuda. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Jesus ensina que o nosso Pai conhece aquilo que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele sabe de tudo. Isso não significa que nunca teremos problemas. Não significa, porque às vezes os problemas é para transformar a nossa vida. E para pensar, 99% dos problemas nós criamos, eles não existem. 99% dos problemas somos nós que criamos. Isso significa que mesmo no meio das adversidades, nós não estaremos sozinhos. Observe a vida dos discípulos. Jesus chamou para uma caminhada que não seria fácil. Eles enfrentariam tempestades. Lá em Marcos capítulo 4, no momento em que os discípulos estão num barco, quando acontece uma grande tempestade, ali Jesus quer nos dar um grande ensinamento. Ele quer dizer que mesmo diante das adversidades e das tempestades, Ele vai estar no nosso barco. Ele vai nos ajudar. Deus está nos ensinando que essa tempestade que você pode estar passando agora, ela vai passar. Pode ter certeza disso, nem uma tempestade eterna, ela vai passar. Por isso que nós temos que ver a oportunidade em meio à tempestade. E os discípulos não estavam vendo isso. Eles ficaram desesperados, loucos, mas Jesus estava ali. A tempestade, ela não significa e não significava a ausência de Deus. Essa talvez seja uma das maiores lições para todos nós. Porque a gente diz assim, não, se Deus está comigo, está no meu barco, então não vai existir tempestade. Não, muito pelo contrário. Podemos ter tempestade e ainda ter Jesus no nosso barco. A presença de Deus não significa a ausência de tempestades. Significa a presença de Deus dentro das dificuldades, das tempestades, das adversidades. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda, Ele vai ajudar você. Por mais que você não tenha mais o seu pai terreno, por mais que você nunca tenha conhecido o seu pai, existe um pai que ajudou e vai continuar ajudando você. Um pai verdadeiro que não falha. E talvez você ou alguém pergunte, mas como posso ter Deus como pai? João capítulo 1, versículo 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Como é que nos tornamos filhos de Deus? Como é que temos Deus como pai? Quando nós recebemos Cristo e cremos nele. Aí nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Isso é fabuloso, porque nós não somos apenas criaturas. Deus nos fez para ser filhos. Ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco, de amizade profunda. É tanto que em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz que nós recebemos um espírito de adoção, o qual nós chamamos Abba Pai. A palavra Abba quer dizer paizinho. Significa uma expressão de proximidade, de intimidade, de relacionamento junto, próximo, colado, constante. Um relacionamento de intimidade e de confiança. Porque Deus, Ele não deseja apenas que tenhamos medo dEle. Você sabia que Deus quer que nós tenhamos medo dEle? Nossa, pastor, que absurdo. Quer, Ele quer. Ele quer que nós tenhamos medo dEle. Não basta só temer por respeito, temer por medo. Mas Ele não quer só isso não, Ele quer relacionamento. Ele deseja que nós conheçamos o seu coração, que a gente converse com Ele, que possamos abrir o nosso coração para Ele, que confiemos nele, que corramos para Ele, que encontremos nele a segurança. Talvez hoje você tenha chegado aqui com uma imagem quebrada de pai. Talvez a palavra pai traga saudade, talvez traga lágrimas.
talvez traga gratidão, talvez traga silêncio. Mas hoje, Deus quer nos apresentar novamente a si mesmo. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Ele é o Pai que não abandona, jamais. É o Pai que ama, é o Pai que corrige, é o Pai que ensina, o Pai que fortalece, o Pai que consola, o Pai que ajuda, o Pai que perdoa, o Pai que ama, o Pai que recebe, o Pai que sustenta, o Pai que permanece, o Pai verdadeiro. Jesus contou a história de um filho que foi embora, mas o centro daquela história não era o filho, mas sim o pai. E você pode estar pensando, eu não sou digno de voltar, Deus não vai querer saber de mim. Mas muito pelo contrário, se você tem vida, você tem a grande oportunidade de mostrar que está arrependido. Você tem a grande oportunidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu entendi, Senhor, que Tu me atraíste hoje no Dia dos Pais porque Tu queres que eu volte. Hoje, Deus convida você. Deus está dizendo: volta para casa. E hoje você tem a grande oportunidade de realizar isso. Hoje eu quero pedir que o irmão Alex fique aqui na frente. E o que Deus quer dizer para você é que, independente de você ter ou não o Pai dessa terra, Deus quer ajudar você. Mas para isso você precisa voltar para Ele. Você precisa se levantar do seu lugar e você precisa vir até aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero mais do que nunca reconhecer que eu preciso de Ti, reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer que eu preciso do Teu sustento, da Tua justiça, do Teu ensinamento, da Tua correção. E hoje você tem a grande oportunidade. No dia em que celebra o Dia dos Pais Terrenos, nós temos a grande oportunidade de celebrarmos a vida eterna, através do Pai verdadeiro, que nós alcançamos através de Jesus Cristo. Por isso, se hoje você quer tomar essa decisão, venha até aqui à frente. Não se importe com quem está do seu lado, o que vai ser da sua vida daqui para frente. Basta você se levantar e vir até aqui à frente. Deus está chamando você e dizendo: volta para casa. Volta para casa. Se você é um filho que já tomou essa decisão, mas você decidiu se afastar dos caminhos do Senhor, hoje é a grande oportunidade. Volta para casa. Há alguém? Há alguém? Deus tem falado com você não só uma vez, mas muitas vezes durante a semana que passou. Ele tem atraído você e por isso trouxe você até aqui, para que você pudesse tomar a maior de todas as suas decisões. Há alguém? Basta levantar do seu lugar e vir até aqui à frente. Um caminho de volta, um caminho de ajuda, um caminho de consolo, de restauração e transformação de vida. Eu não vou insistir, eu vou perguntar só mais uma vez: há alguém? Oremos. Pai de toda graça, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sustento. Obrigado, Pai, por ser um Deus que nos ajuda, que nos consola, que nos ama. Obrigado, Senhor, e nos ajuda, Pai, a vivermos sempre esperando por Ti, Senhor, entregando tudo para Ti, lembrando sempre que Tu estás conosco em todos os momentos. Muito obrigado por tudo. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe você, Ele dê uma semana de muita saúde e muita paz, no nome de Jesus Cristo.